Fala guerreiro, fala guerreira, aqui é a P Total. Você que está buscando conhecimento aí na área da segurança pública e privada, você está no caminho certo e no local correto. Bora pro vídeo. Bom pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Hernani Ventura, instrutor de vigilância credenciado aí pela Polícia Federal, graduado em segurança pública, tá certo? Pós-graduado em Direito Constitucional Aplicado e servidor público estadual na área da segurança pública, correto? Então, uma breve apresentação aí, vamos para o que realmente importa, que é o conteúdo, né? Bora comigo. Pessoal, esse vídeo de hoje, nós continuamos ali na parte da legislação aplicada, né, direitos humanos. Essa unidade que se inicia no dia de hoje, ela já é a unidade didática de número 2, né, que tem como objetivos aí dotar o aluno de conhecimentos básicos do direito, né, conforme nós já estamos fazendo nos outros vídeos. Já falamos dos princípios, né, os princípios constitucionais, tá certo? Já falamos do habeas corpus, né? E agora nós vamos iniciar essa unidade didática de número 2, que é a respeito do direito penal, tá certo? E essa previsão, né? A previsão legal dessa disciplina, ela está prevista lá na portaria 3233 de 2012 do Departamento da Polícia Federal. É lá que regula, pessoal, todas as diretrizes a respeito dos serviços de segurança privada. Então lá nessa portaria está previsto tudo isso que nós vamos dizer aqui nesta aula, beleza? Também usei como um embasamento teórico, conforme os senhores podem ver, eu usei aqui o Manual do Vigilante, tá certo? Manual do Vigilante, na sua edição de número 2, para poder trazer todo esse embasamento teórico aqui para os senhores e senhoras. Vamos adiante. Pessoal, a matéria que eu trouxe aqui hoje para os senhores e senhoras é a respeito da teoria geral do crime, tá certo? Teoria geral do crime. Pessoal, quando se fala em crime, nós devemos ter em mente que nós estamos falando de uma espécie que está inserida dentro de um gênero. Esse gênero se chama infração penal. Então, quando nós falamos de crime, nós estamos falando de uma espécie que está inserida dentro de uma infração penal, tá certo? A infração penal, conforme eu trouxe aqui, ela se subdivide em duas espécies, né? Que é o crime, propriamente dito, também chamado de delito, né? E a contravenção penal. Contravenção penal. Aqui, ó. A contravenção penal, pessoal, ela está prevista lá no Decreto-Lei 3688 de 1941. A contravenção penal, ela é chamada aí pela doutrina também como crime anão ou delito liliputiano, tá certo? Mas vamos falar um pouco aqui do crime. Pessoal, o sistema brasileiro, ele trata a infração penal, ele trata como um sistema dualista, tá certo? Você pode ser chamado de sistema dualista, sistema dicotômico, tá? Um sistema binário, tá certo? Por quê? É dessa forma que ele trata a infração penal. A infração penal, ela se subdivide em duas espécies. O crime, ele tem pena de reclusão, tá? Ele vai ter pena de reclusão, né? E ele tem pena também de detenção. Detenção. Detenção.
Pessoal, e também de multa, né? Então o crime, ele vai ter a pena ali de reclusão, de detenção e de multa. Na reclusão, né? Aqui na reclusão, o indivíduo pode receber essa pena no regime fechado, semiaberto ou aberto. Tá? Na pena aqui de detenção, é regime semiaberto ou aberto, tá certo? Lembrando que essa pena de reclusão, elas podem ser alternativas ou também cumuladas com a multa. O que se refere aqui à pena de reclusão, né, que eu disse para os senhores e senhoras que pode iniciar no regime fechado, semiaberto ou aberto. E ele vai progredir de regime de acordo com o cumprimento da pena. Em se tratando de crime, o indivíduo ele pode regredir para o regime fechado. Se ele inicia uma pena, por exemplo, aqui de detenção em regime semiaberto, de acordo com o passar do tempo, com o cumprimento da pena, esse indivíduo poderá regredir ao fechado, de acordo com o seu comportamento penitenciário, tá certo? Já na contravenção, a pena que se dá a uma contravenção penal, tá certo? É simplesmente a prisão simples. Prisão simples. A prisão simples, pessoal, ela só possui o regime semiaberto ou aberto. E ela, de forma alguma, o indivíduo pode regredir para o regime fechado, estando cumprindo uma pena por uma contravenção penal. Tá certo, pessoal? A contravenção penal, ela é chamada pela doutrina, né, de crime anão. Olha aqui. A doutrina chama a contravenção penal de crime anão ou delito liliputiano. Também é encontrado aí nos livros doutrinários, né, pessoal? No que se tange à contravenção penal, tá certo? E a contravenção penal, né, o que difere também do crime, é que ela é cumprida sem rigor penitenciário. Tá? Ela não é cumprida com rigor penitenciário. Outra característica da contravenção penal, ela não é punida quando cometida no estrangeiro, ou seja, não existe extraterritorialidade de contravenção penal, conforme existe do crime, tá certo? A contravenção penal também se difere do crime no que tange a tentativa, pessoal. Não é punida a tentativa de contravenção penal. Não se pune tentativa de contravenção penal. Quando no crime, né? No crime se pune a tentativa do crime. Então essa daí também é mais uma diferença a respeito aí de crime e contravenção penal. Tá certo, pessoal? Então, isso daí nós já iniciamos a nossa conversa a respeito da teoria do crime. Nós falamos que o Brasil ele adota o sistema dualista, que também pode ser chamado de sistema dicotômico ou binário. Por que isso? Porque o sistema brasileiro ele encara a infração penal como um gênero. E esse gênero se subdivide em duas espécies, que é o crime, que também pode ser chamado de delito, e a contravenção penal, que também pode ser chamado de crime anão ou delito liliputiano. E a respeito dos dois, nós demos alguns exemplos e diferenciamos um do outro. Tá certo? Todo mundo entendeu? Todo mundo tranquilo até aqui? Todo mundo junto? Então, ok. Então, pessoal, ainda falando aí da teoria do crime, eu trouxe para vocês aqui o conceito de infração penal. Conceito de infração penal. Tá certo? Então, nós temos aqui 3 conceitos dentro desse quesito aí, infração penal, tá certo? O conceito material nos traz que é toda ação ou omissão que gera intolerável lesão ou perigo de lesão a bem jurídico penalmente tutelado.
Então, isso daí, o conceito material, ele nos traz a visão da sociedade, pessoal. O que a sociedade pensa daquela determinada conduta, tá certo? Aquela ação, ela gera uma intolerável lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico penalmente tutelado. Por exemplo, um homicídio. Um homicídio, ele é visto pela sociedade como algo intolerável, algo que trouxe uma lesão intolerável a um bem jurídico penalmente tutelado. Que bem jurídico penalmente tutelado é esse? A vida, tá certo? O crime de roubo, ele gera uma intolerável lesão a um bem jurídico penalmente tutelado. Qual que é o bem jurídico penalmente tutelado que o roubo gera essa intolerável lesão? O patrimônio. São crimes contra o patrimônio. Tá certo, pessoal? Então, o conceito material, ele nos traz essa visão da sociedade. O que as pessoas pensam acerca daquela conduta, daquela ação ou daquela omissão. Tá certo? Agora, o conceito formal ou legal, ele já nos traz que é uma conduta tipificada como crime ou contravenção pelo legislador, sob imposição de sanção. Então, o conceito formal nada mais é do que aquela conduta, né? Aquela conduta estar tipificada numa legislação. O legislador, e quem é o legislador? São os deputados, as pessoas que criam as leis, né? O legislador, ele trouxe aquela previsão legal dentro de um ordenamento jurídico e impôs uma sanção penal para aquela determinada conduta. Então, esse é o conceito formal. E ainda nos traz o conceito analítico da infração penal. Esse conceito analítico é, sem sombra de dúvida, um dos mais importantes no estudo da teoria do crime, pessoal. Esse conceito analítico, ele vem nos trazer, ele é estudado pela doutrina e ele vem nos trazer os elementos que integram a estrutura do crime, tá certo? Mais à frente, nós veremos nos próximos slides que existe elementos que integram a estrutura de um crime. Para você identificar que aquela conduta, aquilo que aconteceu, aquela situação é um crime, é necessário analisar todos esses elementos que integram a estrutura desse crime. E se um elemento estiver faltando nesse arcabouço, o crime não ocorreu. Não há o que se falar em crime. Tá certo, pessoal? Então, o conceito analítico é um conceito que nós vamos nos debruçar sobre ele no próximo slide e estudar esses elementos que integram a conduta do crime. Tá certo, pessoal? Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal. Eu acabei de falar a respeito do conceito material e do conceito formal. Eu disse para os senhores e senhoras que, pelo conceito material, traz uma visão do que a sociedade, o que as pessoas pensam em relação àquela determinada conduta. Enquanto o conceito formal nada mais é do que aquela ação ou omissão está prevista no ordenamento jurídico e sob a imposição de uma sanção. Eu gostaria de dar um exemplo aqui para os senhores e senhoras a respeito do crime de adultério que existia no Código Penal. O crime de adultério, ele deixou de ser crime, né? Ele foi retirado do nosso Código Penal há mais de 15 anos. Por quê? À época, o adultério ele era um crime. Era um crime e ele tinha uma pena prevista de prisão, né, de 15 dias a 6 meses de prisão. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, existia o conceito formal. Olha aqui, ó. Existia o conceito formal? Existia. Olha aqui. O conceito formal existia. O adultério ele estava previsto numa norma e que incriminava aquela norma e impunha uma sanção penal. Então existia, o conceito formal estava ali presente.
Agora, o conceito material, pessoal, com o passar do tempo, né, com o avançar das gerações, o conceito material ele foi se perdendo ao longo do tempo. Por quê? Qual que eu disse que era o conceito material? Não era era toda ação ou omissão que gerasse intolerável lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico penalmente tutelado? No caso, esse bem jurídico penalmente tutelado, que era protegido com a incriminação do adultério, era o matrimônio, tá certo? Porém, com o passar do tempo, eu disse para vocês que o conceito material era a visão da sociedade, que a sociedade via aquela ação ou omissão como uma intolerável lesão ou perigo de lesão. E com o passar do tempo, o adultério ele foi deixando de ser visto, começou a deixar de ser visto como uma ação que gerasse intolerável lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico, penalmente tutelado. Então, pela sociedade, ele foi deixando, né, de ser aquela ação que gerava lesão a um bem jurídico. Então, há mais de 15 anos atrás, o adultério ele foi retirado do Código Penal brasileiro, tá certo? Então esse é um exemplo aí que eu costumo dar nas aulas a respeito do conceito material e do conceito formal, né? E vamos nos debruçar agora sobre o conceito analítico do crime, porque realmente é um conceito que, sem sombra de dúvida, é um dos mais importantes, tá certo? Pessoal, vamos falar agora dos elementos que integram a estrutura do crime, né? Eu disse para vocês que quando você vai analisar o crime, existem elementos que integram toda essa estrutura e é necessário analisar todos esses elementos para ver se eles estão presentes. Caso tenha algum elemento ali que não esteja presente ou que tenha alguma excludente desse elemento, não há o que se falar em crime. Não há o que se falar em crime, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, hoje em dia existe uma polêmica na doutrina a respeito da teoria, né, dessa teoria dos elementos que integram a estrutura do crime. Existe uma corrente que segue a teoria tripartite, que é esta que eu trouxe aqui para vocês, a teoria tripartite. A teoria tripartite, ela diz que o fato, que o crime, ele se divide em 3 elementos. Fato típico, é um fato, o crime, para a teoria tripartite, ele é um fato típico, ilícito, aqui, ó, ilícito e culpável. Ou seja, para que exista um crime, segundo a teoria tripartite, é necessário que haja o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Tá certo, pessoal? Só que existe uma polêmica nessa doutrina, tá certo? Em que pese uma grande parte da corrente siga a teoria tripartite, existe outra corrente na doutrina que diz que não, que o crime, para existir o crime, ele só é necessário que haja fato típico e ilicitude. Essa corrente bipartite, ele diz que a culpabilidade é apenas um pressuposto da aplicação da pena. Tá certo, pessoal? Porém, existe a polêmica entre essas duas teorias, mas eu trouxe aqui para vocês a teoria tripartite, que eu vou falar tanto do fato típico, quanto da ilicitude, quanto da culpabilidade. Tá certo, pessoal? Então, aqui no fato típico, dentro do fato típico, nós temos aqui a conduta, resultado, nexo causal e a tipicidade. Percebam, pessoal, que esses elementos eles agem como se fosse um arcabouço realmente.
Se não tiver um desses elementos, não há o que se falar em crime, pessoal. Tá certo? Se um desses elementos aqui existir uma excludente desse elemento, não há o que se falar em crime. Ou seja, é necessário que haja o fato típico, é necessário que haja a ilicitude e é necessário que haja a culpabilidade. Então, pessoal, vamos começar aqui falando sobre os nossos elementos. Vamos iniciar pelo fato típico, tá certo? Eu falei para vocês, todos os elementos que integram ali a estrutura do crime, eles possuem subtópicos que também devem estar presentes. Se esses subitens ali que estão ali logo abaixo do item principal, se eles forem excluídos ou se não estiverem presentes, logo não existirá o crime, tá certo? Então, falando do fato típico, o fato típico, ele possui conduta, resultado, nexo causal e tipicidade, tá certo? A conduta, pessoal, ela nada mais ela é descrita como um movimento humano voluntário. Simples assim, a conduta é um movimento humano voluntário, tá? Ela é uma ação ou uma omissão, tá? Mas é uma ação ou uma omissão que seja voluntária. Não existe crime sem conduta, né? Porque ela faz parte dos elementos que integram a estrutura do crime. E como eu disse, pessoal, se existir alguma excludente de algum elemento, o crime desaparecerá. Vamos dar um exemplo disso? Quais são as excludentes da conduta? As excludentes da conduta, como eu disse que ela é um movimento humano voluntário, então o que exclui a conduta é a involuntariedade. Tá certo? O que seria a involuntariedade? Movimentos reflexos, sonambulismo. Se o indivíduo executa uma conduta típica e ele está em estado de sonambulismo, percebam, não existe ali uma voluntariedade, ele não tem dolo e ele também não tem culpa, ou seja, exclui a conduta. Outra coisa que exclui a conduta, caso fortuito ou força maior. Um outro elemento que é um excludente da conduta é os movimentos reflexos. Movimentos reflexos. Vocês já viram aquela situação onde o médico bate com um martelinho no joelho do cidadão e ele produz um movimento reflexo, entendeu? Um movimento automático. Ou seja, se aquilo ali o médico faz uma situação daquela, dando aqueles exemplos bem impactantes, né? Exagerados, se o médico dá aquele toque no joelho do paciente e o paciente dá um chute no médico ali, por ato de um movimento reflexo, ele não teve dolo e também não teve culpa daquele movimento. Logo, excluiu a conduta. Tá? Outra situação que exclui a conduta, a coação física irresistível. Percebam, não confundam com a coação moral irresistível. A coação física irresistível, ela exclui a conduta. Enquanto que a coação moral irresistível, ela vai excluir a culpabilidade, que nós vamos falar mais à frente, tá certo? Então, um exemplo de uma coação física irresistível, se um determinado marginal coloca uma arma na mão de uma pessoa e obriga essa pessoa a acionar o gatilho, mas essa obrigação, senhoras e senhores, ele deve obrigar de forma que esteja coagindo ela fisicamente, ou seja, de forma física, pegando na mão dela, fazendo ela apertar aquele gatilho de forma física. Se esse determinado marginal ou fizer isso, dar uma arma na mão de uma pessoa e fazer ela apertar o gatilho em direção a outra pessoa, mas
para isso, usar uma coação moral, ou seja, se você não apertar esse gatilho, eu vou matar o seu filho, eu vou matar o seu familiar. Se você deve apertar esse gatilho, se você não apertar esse gatilho, eu irei assassinar os seus parentes. Isso é uma coação moral. Então, se a pessoa assim o fizer, isso aí vai estar excluindo a culpabilidade dela, que nós iremos falar mais adiante. Agora, se a coação for física, uma coação física irresistível, isso irá excluir a conduta, tá certo, pessoal? Então, se a conduta, se excluir a conduta, olha aqui, excluiu a conduta, o fato típico também estará excluído, será excluído. Excluindo o fato típico, perdeu um dos elementos que integram a estrutura do crime, ou seja, não há o que se falar em crime. Tá certo? Essa é a ideia. Avançando, pessoal, o fato típico, ele também tem dentro do seu arcabouço o resultado. Nós já falamos da conduta e agora nós vamos falar do resultado. O que vem a ser o resultado, pessoal? É algo que modifica o mundo exterior em decorrência daquela conduta. Ou seja, em decorrência daquela conduta que nós já falamos anteriormente, vai ter uma modificação no mundo exterior, vai possuir um resultado naturalístico, causou uma lesão corporal, existiu um resultado naturalístico, modificou o mundo exterior, tá certo? Um crime de roubo, né? Mediante violência ou grave ameaça, subtraiu um bem ali da vítima, houve uma mudança no mundo exterior. Isso é o resultado daquela conduta. Houve um resultado daquela conduta, tá certo? Então, esses crimes que eles geram resultados naturalísticos são os crimes materiais. Em contrapartida, também existem crimes que não geram resultados naturalísticos, tá certo? Não existe um resultado naturalístico, mas existe resultado, né? Ele só tem resultado jurídico, que são os crimes formais, os crimes omissivos próprios e os crimes de mera conduta. Esses crimes não geram resultados naturalísticos, tá certo? Porém, todo crime gera um resultado jurídico. O resultado jurídico, ele sempre vai haver um resultado jurídico, ou seja, houve uma lesão a um bem jurídico tutelado. Então, os crimes materiais, eles produzem um resultado naturalístico. Os crimes formais, os crimes omissivos próprios e os crimes de mera conduta, eles não geram esse resultado naturalístico. Porém, todo tipo de crime, seja ele material, formal, de mera conduta, o que quer que seja, eles sempre vão gerar um resultado jurídico. Tá certo, pessoal? Seguimos adiante, pessoal. Falemos agora do nexo causal. O nexo causal também integra os elementos da estrutura do crime, né? no que tange ao fato típico. O nexo causal, pessoal, ele possui ali a teoria da equivalência dos antecedentes, né? Que diz que tudo que ajudou e que ajuda a produzir este resultado que nós dissemos anteriormente é a causa. Então, este é o nexo causal. Essa teoria ela tem um nome em latim chamada de cogitio sine qua non, né? Cogitio sine qua non. O que significa essa expressão em latim? Condição sem a qual não, né? Ou seja, sem essa condição, ela não poderia ter o resultado. Então, tudo aquilo que antecedeu o resultado, tudo aquilo que ajudou, que contribuiu para o resultado, ela é a causa. Este é o nexo causal. E aí tem aquela teoria da regressão infinita, né? Na regressão infinita, que tudo que veio antes daquele resultado, que contribuiu para aquilo,
é a causa. E o que limita essa regressão até o infinito é o dolo e a culpa, tá certo? Essa regressão, quando você se aprofunda mais no direito, a gente estuda que essa regressão, a gente costuma dizer que ela regride até Deus, porque tudo anterior foi causa daquele resultado. Ou seja, os doutrinadores costumam dar exemplos de um casal que resolveu ter um filho e daqui 20 anos esse filho arruma uma arma e mata uma pessoa. Aquilo ali, aquela concepção daquela criança há 20 anos atrás, ela foi causa. Porém, o que limita essa regressão é o que eu disse? O dolo e a culpa. Não houve dolo e culpa nos pais que tiveram um filho. Mas o estudo do nexo causal, ele tem essa teoria que tem essa regressão ao infinito. Tudo que antecedeu aquele resultado, ele faz parte daquele resultado. Porém, não há o que se falar em responsabilidades, porque existiram condutas que não houveram dolo e nem culpa. Né? E nós já estudamos que se não houver dolo em culpa, ou culpa, irá excluir o quê? A conduta. Aqui, ó, irá excluir a conduta. E uma vez excluída a conduta, excluir um elemento que integra a estrutura do crime, não há o que se falar em crime. Tá certo, pessoal? Pessoal, agora nós vamos entrar no último elemento do fato típico, que é a tipicidade. Olha aqui, ó, a tipicidade. A tipicidade, pessoal, ela pode ser formal. O que vem a ser a tipicidade formal? Significa que aquela conduta ela está tipificada em algum ordenamento jurídico, ou seja, aquela conduta está descrita, que seja no Código Penal, que seja numa lei extravagante, aquela conduta ela está descrita em algum ordenamento jurídico, dizendo que aquela conduta ela é incriminada e possui uma pena para quem cometer aquela conduta. Essa é a tipicidade formal. É basicamente aquele crime, né, estar escrito numa legislação, tá certo? Essa é a tipicidade formal. Aquela conduta ela se adequa a uma norma que está escrita em alguma parte do ordenamento jurídico. Essa vem a ser a tipicidade formal. Agora, e a tipicidade material, pessoal? A tipicidade material é o quanto aquela conduta irá afetar o bem jurídico tutelado, né? É basicamente o quanto aquela conduta irá, de fato, ferir aquele bem jurídico tutelado. Então, ou seja, para que haja tipicidade, deverá existir os dois elementos, pessoal. Deverá existir o elemento formal, né, que essa conduta deve estar tipificada como crime, e também deve haver a tipicidade material, que é a real lesão ao bem jurídico tutelado. E aqui, pessoal, nós temos uma excludente da tipicidade, né? Existe uma excludente da tipicidade, que se chama princípio da insignificância. O princípio da insignificância, muito estudado aí no direito, ele é também chamado de princípio da bagatela, né? Esse princípio da insignificância, ele justamente exclui a tipicidade material. Exclui a tipicidade material. Ou seja, eu vou dar um exemplo para vocês. Se determinada pessoa com fome, né, ali a ponto de ver seus filhos morrerem de fome, entra num supermercado de grande porte, né, e ela vai até a seção dos biscoitos e ali ela pega um pacote de biscoito traquinas, que é R$1, e ali ela subtrai aquele biscoito traquinas e leva embora. Essa pessoa, ela existe tipicidade, existe conduta, pessoal? Existe conduta? Vamos analisar agora com tudo que a gente aprendeu. Existe conduta
Existe, ela foi até aquele local e se apoderou de um bem que não era dela, ali daquele supermercado. Existe resultado? Sim, existe resultado. Aquele supermercado vai ficar sem aquele pacote de biscoito, né? Existe nexo causal? Sim, existe um nexo causal, desde ela ter tido essa ideia de ir lá naquele mercado, até ela ter adentrado ao mercado, ela ter caminhado até a seção dos biscoitos, existe um nexo causal até o resultado. Agora vamos analisar aqui, pessoal. Existe tipicidade nessa conduta? Existe tipicidade formal. Tá? Inclusive, essa tipicidade está prevista lá no Código Penal, no artigo 155, que trata dos crimes contra o patrimônio, que trata do crime de furto, no artigo 155. Entendeu? Ela subtraiu para si ou para outrem, né? um objeto alheio, que não era dela. Tá certo? Está previsto lá no artigo 155 do Código Penal. Agora vamos lá, pessoal. Existe tipicidade material? Não existe tipicidade material, pessoal. Lembra que eu disse que a tipicidade material é realmente o grau de lesão que aquela conduta causou ao bem jurídico tutelado, pessoal? Será que da visão geral, um pacote de biscoito de R$1, ela vai causar uma lesão intolerável para aquela grande rede de supermercados? Pessoal, a resposta é não. Ainda que aquela conduta seja imoral. Ela pegou algo que não era dela. Mas, pela tipicidade material, aquele pacote de biscoito de R$1 não vai causar uma intolerável lesão àquela grande rede de supermercado. Logo, quando essa pessoa for apresentada na autoridade judiciária, vai ser solicitado que seja aplicado o princípio da insignificância naquela conduta. E para que seja aplicada o princípio da insignificância, é necessário que haja alguns elementos. É necessário que haja a mínima ofensividade da conduta. É necessário que haja nenhuma periculosidade social da ação. É necessário que haja reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. E é necessário que haja inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ou seja, tudo que eu disse aqui, pessoal, se adequa ao fato de uma pessoa com fome chegar e pegar um pacote de biscoito do mercado, sem falar aqui em ideologias. Eu estou ensinando a lei. A ideologia eu deixo do lado de fora da sala de aula, quando eu entro. Eu posso discordar ou concordar com isso daqui. Só que isso aí é o que diz a lei, e eu devo ensinar o que a lei diz. Então, e nessa situação, nesse caso concreto, será excluído a tipicidade material. E para que haja a tipicidade como um todo, é necessário que haja tipicidade formal e tipicidade material. Logo, se a tipicidade material foi excluída, toda a tipicidade também será excluída. Se excluiu a tipicidade, excluiu o quê? Um elemento que integra a estrutura do crime. Então, o fato típico como um todo será também excluído. Logo, se excluiu o fato típico inteiro, pessoal, não há o que se falar aqui, então, em crime. Percebam que se você excluir um detalhe, um elemento que integra a estrutura desse crime, esse crime, não mais existirá. Percebam que aqui a gente simplesmente excluiu a tipicidade material e logo excluiu todo o fato típico, tá certo? Pessoal, agora nós vamos falar de outro elemento que integra a estrutura do crime, que é a ilicitude.
Olha aqui. A ilicitude, pessoal, mais adiante eu vou fazer outro vídeo falando, explicando uma por uma sobre as excludentes de ilicitude, porque esse assunto ele é importante e ele requer um vídeo somente para ele, tá certo? Então, nesse vídeo aqui, eu só vou apresentar para vocês que a ilicitude, pessoal, ela é presumida, entendeu? Se atendeu todos esses fatores aqui, ó, do fato típico, atendeu tudo isso daqui, presume-se que esse fato é ilícito, tá bom? É um fato ilícito. Se atendeu tudo isso aqui, ó, presume-se que é ilícito. Então, a ilicitude, ela é presumida. E ela existe algumas excludentes, tá bom? A ilicitude, ela possui excludentes. Quais sejam? A legítima defesa, tá certo? O estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Mas, Hernani, o que isso quer dizer? Quer dizer que o indivíduo preencheu todos esses requisitos aqui do fato típico, todos. Houve conduta, houve resultado, houve nexo causal, houve tipicidade formal e tipicidade material. Porém, ele estava acobertado por uma excludente de ilicitude. Porém, ele estava agindo em legítima defesa, própria ou alheia, que mais adiante, em outro vídeo, nós iremos explicar melhor a legítima defesa. Esse indivíduo, ele cumpriu todos os requisitos lá do fato típico, ele fez a conduta dele, passou por todos aqueles elementos, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade formal, material, mas ele estava em estado de necessidade, tá certo? Então, ou ele estava no estrito cumprimento do dever legal, ou então ele estava agindo sob um exercício regular de um direito. Então, se ele estiver agindo acobertado por alguma dessas excludentes de ilicitude que veremos em um momento oportuno, se ele estiver agindo sob essas excludentes, olha aqui, exclui a ilicitude, o fato deixa de ser ilícito. Excluindo a ilicitude, o que vai acontecer com o crime? Ó, não há o que se falar em crime. Não há crime. Não há crime. Se ele agiu em legítima defesa, não há crime. Se ele agiu em estado de necessidade, não há crime. Se ele agiu em estrito cumprimento do dever legal, não há crime. Se agiu em exercício regular do direito, não há crime. Veremos à frente, em outro vídeo, que o indivíduo ele pode responder pelos excessos. Porém, numa situação normal, não há crime. Exclui a ilicitude, exclui um elemento que integra a estrutura do crime. Não há o que se falar em crime. Beleza? Todo mundo acompanhando até aqui, pessoal? Vamos adiante. Vamos falar agora da culpabilidade. Culpabilidade. Nós dissemos que um crime ele é um fato típico, ilícito e culpável. Vamos falar agora sobre essa culpabilidade. A culpabilidade, pessoal, nada mais é do que um juízo de reprovabilidade sobre aquele indivíduo que praticou o quê? O fato típico, praticou o fato típico ilícito. Tá certo? Esse, então, a culpabilidade vai ser o juízo de reprovabilidade sobre aquele indivíduo. E os elementos da culpabilidade são a imputabilidade, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude. Tá certo? A imputabilidade, pessoal, significa que aquele indivíduo ele é inteiramente capaz de entender aquele caráter ilícito daquele fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, tá certo? Ou seja,
Esse indivíduo, ele é imputável quando ele for capaz de entender, ele for inteiramente capaz de entender essa ilicitude desse fato e de determinar-se de acordo com ela. Logo, o ordenamento jurídico vem nos dizer que são inimputáveis, ou seja, não cometem crimes. Se um elemento da culpabilidade é a imputabilidade, então, quando eu falo em pessoas inimputáveis, então esses não estão dentro dos elementos do crime. E se não tiver, e se excluir um elemento do crime, o que acontece com o crime? Todo o crime é excluído. Não há o que se falar em crime. Então, pessoal, os inimputáveis, eles não cometem crime. Tá certo? E quem são os inimputáveis? Aqui, ó. São os menores de 18 anos. Eles não cometem crime. Eles não são capazes, de acordo com o ordenamento jurídico, de entender o caráter ilícito daquele fato ou de determinar-se de acordo com eles. Pessoal, mais uma vez, eu estou aqui ensinando a matéria. É o que o ordenamento jurídico diz. Não importa se eu concordo ou se eu discordo. Particularmente, eu discordo. Porém, é isso que diz o ordenamento jurídico. O menor de 18 anos, ele não é capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com ele. Logo, ele é inimputável. E se um elemento da culpabilidade é a imputabilidade, se o indivíduo é inimputável, ele não comete crime. Ele comete ato infracional, análogo ao crime. Ou seja, um menor de 18 anos assassina uma pessoa, mata alguém, conforme está previsto lá no artigo 121. Matar alguém. Pois bem, um menor de 18 anos vai lá e mata alguém. Vamos analisar aqui, ó. Houve fato típico? Sim. Houve conduta? Sim. Houve resultado? Sim. Matou alguém, a pessoa morreu. Houve nexo causal? Com certeza. Houve tipicidade formal? Sim, está previsto lá no artigo 121. Houve tipicidade material? Sim. O fato foi ilícito? Sim. Ele estava agindo em alguma excludente dessa ilicitude aqui, ó. Se ele não estava agindo em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, o fato foi ilícito. Beleza, aí vem aqui para a culpabilidade. Ele é imputável? Não, ele é menor de 18 anos. Então, excluiu a culpabilidade. Logo, excluiu o crime. Não há o que se falar em crime. Então, se ele matou alguém, ele cometeu um ato infracional análogo ao homicídio. Se ele pega uma arma e vai lá na rua, mediante violência ou grave ameaça, subtrai um bem alheio móvel para si ou para outrem, ele não cometeu o crime de roubo. Ele cometeu um ato infracional análogo ao roubo, porque, segundo o ordenamento jurídico, o menor de 18 anos não é capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com ele. Tá certo, pessoal? Nessa mesma linha, os doentes mentais, eles também são inimputáveis pela mesma linha de ação dos menores de 18 anos. Eles não são capazes de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com ele. Então, se um doente mental ele não entende esse caráter, né? Total doença mental completa, né? Se ele for doente mental completamente, ele não vai receber uma pena, ele vai receber uma medida de segurança. Ele vai ser internado num hospital psiquiátrico. Ele não vai ser condenado por aquele crime. Da mesma forma, pessoal, da mesma forma que estamos seguindo aqui na imputabilidade, o caso da embriaguez completa também vai excluir a culpabilidade. Porém, muito cuidado aqui. Não é o camarada que encheu a cara
e foi lá e matou alguém, não. Não é o camarada que encheu-lhe a cara de cachaça e pegou o carro e saiu, dirigiu e matou alguém. E ele vai ser inocentado, não. Quando o ordenamento jurídico diz que é o caso de embriaguez completa, também o camarada se torna inimputável, é um caso, quando essa embriaguez completa, ela foi causada por um caso fortuito ou força maior. Tá certo? Não é o camarada bebeu querendo se embriagar, querendo realmente beber, sabendo que estava bebendo uma bebida alcoólica. É uma situação do camarada beber ali, vamos supor, uma situação do camarada ver uma jarra, vira aquela jarra ali, na verdade aquilo era uma bebida alcoólica. Quando ele viu, já tinha dado umas 3 goladas, né, daquela bebida e tirou rapidamente da boca, viu que era bebida, é fraco de bebida, ele nunca bebeu na vida, ele é fraco para bebida, ele ficou embriagado e cometeu um crime. Ele estava em embriaguez completa por uma situação de caso fortuito. Ou ainda, quando uma pessoa, vamos supor, que ela é obrigada a se embriagar, ela é obrigada a se embriagar. Tá certo? Obrigam aquela pessoa a se embriagar. Talvez aquela bebida é até colocada boca abaixo daquela pessoa. Se acontecer uma situação dessa e a pessoa estiver no caso de embriaguez completa, num caso de força maior, ela se encontrará numa situação de inimputável. Também não será culpável por aquele crime. Tá certo, pessoal? Outro elemento da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa. Para que aquela pessoa seja culpada, é necessário que possa-se exigir que ela pudesse ter uma conduta diversa daquela que ela teve. Tá certo? É necessário que possa-se exigir isso daquela pessoa. E se não puder se exigir que essa pessoa tivesse uma conduta diversa, não há o que se falar em crime também. Por quê? Isso é uma excludente da culpabilidade. Se um elemento da culpabilidade é a exigibilidade de conduta diversa, então significa que a inexigibilidade de conduta diversa é uma excludente dessa culpabilidade. E eu tinha falado antes que aqui, a coação moral física, ela exclui a conduta, logo exclui o fato típico. E aqui, a coação moral irresistível, ela irá excluir a culpabilidade. Eu vou dar um exemplo, tá? Um indivíduo, um criminoso, sequestra o gerente do banco, sequestra o gerente desse banco, de um banco muito famoso, entendeu? Sequestra ele e sequestra toda a família dele, sequestra filhos, sequestra mulher, sequestra os pais, tá certo? E lá no cativeiro ele fala, olha só, você vai lá no banco, você tem a senha do cofre, você tem tudo, você é o gerente. Você vai lá no banco e vai encher essa mochila aqui de dinheiro, você vai entrar lá e vai encher essa mochila aqui de dinheiro e vai trazer para nós. Não vai avisar a polícia, não vai avisar ninguém, porque se isso acontecer, eu irei matar todos os seus familiares. Você vai lá então, você irá ser liberto aqui agora e você vai lá no banco e vai fazer isso. E lá vai o gerente do banco. Ele vai lá, entra no banco, ele furta todo aquele dinheiro e traz. Ele teve uma conduta? Sim ou não? Existiu conduta? Existiu conduta. Existiu um resultado? Existiu um resultado. Teve nexo causal? Teve nexo causal. Existiu tipicidade? Sim, está previsto no ordenamento jurídico. Existiu tipicidade material? Sim, ele furtou, né, muito dinheiro daquele banco. Ele estava agindo em legítima defesa? Não,
Não há o que se falar em legítima defesa. Depois nós vamos estudar a legítima defesa mais adiante. Ele estava agindo em estado de necessidade? Não. Estrito cumprimento do dever legal? Não. Exercício regular de direito? Não. Então, é um fato ilícito. Ou seja, então já estão presentes aqui, ó, fato típico, ilícito. Agora vamos aqui para a culpabilidade. Ele é imputável, esse gerente desse banco? Ele é maior de 18 anos? Sim. Ele é doente mental? Não. Ele estava agindo sobre uma embriaguez completa por motivo de força maior ou caso fortuito? Não. Então ele é imputável. Ele é imputável. Agora aqui, ó. Era possível se exigir dele que ele tivesse uma conduta diversa da que ele teve? Era plausível você exigir que ele tivesse uma conduta diversa? Era plausível que você exigisse que ele saísse daquele cativeiro e procurasse diretamente a polícia falando que a família dele estava sequestrada? Correndo o risco da família dele toda morrer? Era exigível? Não. Então, isso aqui não era exigível que você pudesse... não era exigível uma conduta diversa. Você não poderia exigir uma conduta diversa dele. Então aqui, ó, houve uma excludente da culpabilidade. Ele estava agindo sob uma coação moral irresistível. Essa coação moral irresistível, ela excluiu a exigibilidade da conduta diversa. E logo, mais uma vez, excluiu todo o crime. Não há crime. Esse gerente não vai responder por esse crime. E por fim, pessoal, o último elemento aí que integra a culpabilidade e assim a estrutura do crime é a potencial consciência da ilicitude. Tá certo? Aqui, ó. A potencial consciência da ilicitude. O que vem a ser isso? É a potencialidade de aquele indivíduo ter consciência daquela ilicitude. Ele tem consciência das normas jurídicas do país. E eu já trago aqui de antemão para vocês que lá no artigo 21 do Código Penal, ele diz que o desconhecimento da lei é inexcusável. O que vem a ser isso, Hernani? O que vem a ser essa palavra inexcusável? Quando ele diz que o desconhecimento da lei é inexcusável, significa que o desconhecimento da lei é imperdoável. Não é admitido o desconhecimento da lei. O desconhecimento da lei é inexcusável, ele é imperdoável, inaceitável. Tá certo, pessoal? Agora, se o erro sobre a ilicitude do fato ela for inevitável, se esse erro for inevitável, ele vai isentar de pena aquele indivíduo, ele é isento de pena. Agora, se aquele erro, houve de fato aquele erro, porém o erro era evitável, era possível evitar esse erro, há um caso de diminuição de pena. Ele pode ter a sua pena diminuída por causa desse erro. Esse erro era evitável, a sua pena pode ser diminuída. Se esse erro for um erro inevitável, aquele indivíduo pode ser isento de pena. É o chamado que nós conhecemos aí no meio jurídico do erro de proibição. O erro de proibição, ele é uma excludente também da culpabilidade, porque ele age sobre aí a potencial consciência desta ilicitude. Tá certo, pessoal? Então, dessa forma, pessoal, chegamos ao fim aí do vídeo, dessa explicação, desse bate-papo, dessa conversa, onde, né, nós aprendemos várias coisas nesse vídeo, né? Falamos sobre os elementos que integram a estrutura do crime, falamos que se houver um desses elementos que tiver uma excludente sobre ele, ou se esse elemento não existir naquela análise, o crime não existe. Não há o que se falar em crime. Para que haja crime, é necessário que haja fato típico, ilicitude e culpabilidade. Falamos também que dentro do fato típico existem outros elementos, né? A conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade formal e material. Caso não haja um deles, ou seja excluída por alguma excludente de ilicitude,
todo o crime será excluído, não há o que se falar em crime. Na ilicitude, ela é presumida, existem as excludentes de ilicitude. Se o indivíduo estiver agindo acobertado sobre uma dessas excludentes, o crime será também excluído, não há o que se falar em crime. Existe a culpabilidade, o elemento culpabilidade. Dentro da culpabilidade existem outros elementos, quais sejam a imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude. Se não houver algum desse elemento ou um desse elemento seja excluído por uma excludente, também não irá haver nenhum crime. Tá certo, pessoal? Então, sobre a teoria do crime, nós falamos somente tudo a respeito da teoria do crime. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Espero que todos tenham gostado. E aqui eu finalizo a aula deixando aí uma frase de reflexão, aí, como eu costumo sempre fazer nos meus vídeos. Eu deixo uma frase aí de Salvador Allende, né, onde diz que não basta que todos sejam iguais perante a lei. É preciso que a lei seja igual perante todos. Então, eu deixo essa frase aí sem tecer nenhum comentário, apenas para a reflexão dos senhores. Muito obrigado, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Se tiver alguma crítica, seja ela construtiva ou negativa, deixa aqui nos comentários que nós estamos, isso aqui é um processo onde nós estamos todos crescendo juntos. Tá certo, pessoal? Então, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.